Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Ungarati, eu sou naturologista e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do estômago hipoácido e o estômago hiperácido. Respondendo aí algumas questões dos nossos amigos que nos perguntaram a respeito de como funciona isso. Na iridologia, a imagem iridológica, esse sinal iridológico relacionado ao nosso sistema digestório é muito claro, muito fácil de ser identificado através do profissional de iridologia, obviamente, através da imagem de iridologia, muito fácil de ser identificado, muito facilmente identificado nesse sinal iridológico a situação do aparelho digestório, tanto da questão do estômago quanto o intestino também. Né? Aliás, na medicina oriental, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Pela quantidade ali de neurotransmissores que existem ali e por todo o processo digestivo que também acontece. Enfim, o estômago hipoácido e o estômago hiperácido. Vamos considerar aí rapidamente a situação, né? Todos já devem ter estudado basicamente lá nas aulas de ciências, né? Como funciona basicamente o nosso sistema digestório, né? Boca, esôfago, intestino, né? Estômago, intestino grosso, intestino delgado, né? Reto, enfim, basicamente é isso. Então, os dentes, inclusive língua, tudo faz parte do nosso sistema digestório, né? Todo o processo aí que começa pela primeira a colocação do alimento, né? Na boca, aí já começa o nosso processo digestório, que é bastante importante, né? Para a nossa manutenção aí da nossa vida, não é mesmo? Dentro da nossa boca, no orofaringe, a gente tem, na cavidade oral, nós temos também glândulas, né, que secretam ali substâncias como as enzimas, etc., que ajudam já no processo a formar esse bolo alimentar já na boca, né? Então, os dentes têm a função mastigatória ali para triturar, né, o processo mastigatório, né? Os dentes têm a função ali justamente de triturar o máximo possível os alimentos para que possam ir facilitando, né, no processo digestório seguinte, já ir tendo aí uma facilitação na digestão. Então é muito bom, é muito recomendado e é muito bom que se entenda que se deve mastigar bastante os alimentos antes de deglutir, antes de engolir, porque sim, você vai facilitar a digestão. Quanto mais você mastiga, mais de 30 vezes é o recomendado, mais você vai triturar esses alimentos para facilitar. Também você vai estimular as suas glândulas digestivas aí, né, suas glândulas que estão na cavidade bucal, a também lançar esses produtos químicos, essas enzimas, que também vão ajudar na digestão desse alimento, nas quebras aí das moléculas desses alimentos, para que possam ser aproveitados pelo organismo durante o processo. Ok? Uma vez mastigado, uma vez o alimento ingerido aí via oral, pela boca, a deglutição, que passa pelo esôfago, que é um canudo, né, um canal, que liga a boca ao estômago. Uma vez o alimento ali no estômago, esse alimento vai ser bombardeado, vamos dizer assim, né? Vai ser tratado ali com esse gás, com esse ácido clorídrico, que é o ácido produzido pelo estômago, junto de outras enzimas e outras substâncias ali também excretada ali, né, pela bilis e etc. Né? Aí, uma vez esse alimento no estômago, ele vai ser novamente, vai passar novamente por um processo ali de digestão, que é justamente através desse ácido que nós temos no estômago, que é o ácido clorídrico, que tem uma capacidade violenta de deteriorar os alimentos, de diluir esses alimentos no estômago, para que depois ele possa ir para continuar o processo digestório lá no intestino. Ok? Vamos só continuar, depois nós voltamos para falar do estômago hipo ou hiperácido, só terminar esse processo digestivo para que fique completa a nossa orientação.
E uma vez assim, então, né, uma vez que esse alimento, esse bolo mastigado aí, foi deglutido, desceu pelo esôfago e foi ao estômago, lá ele deverá sofrer esse processo de química, né, com ácido, onde ele também vai ser digerido, formado, então, esse processo, esse bolo, para que possa ser facilitado lá no intestino, onde ele vai para o intestino delgado, onde lá sim será retirado todos os nutrientes, calma e lentamente, ok? Entre o estômago e o intestino há uma válvula, as duas válvulas, né, a pilórica e a duodenal, que elas fecham uma vez que esse alimento esteja no estômago, essas válvulas são fechadas, a válvula posterior e inferior. Uma vez que o alimento esteja pronto, abre-se a válvula intestinal e então começa o processo digestivo ali, digestório, no intestino delgado, o qual tem em torno aí de praticamente 7 metros de intestino. E esse processo todo trabalha calma e tranquilamente através do sistema, do processo chamado peristáltico, ou movimento peristáltico, né? Em que o intestino vai trabalhando ali para esse alimento ir caminhando e sendo retirado gradualmente todos os nutrientes, as minerais, etc., que há necessidade ali, que o organismo vai precisar para sua manutenção. Ok? Estou fazendo rapidamente, só para que fique aí didaticamente explicado. E uma vez terminado esse processo no intestino delgado, ele vai, então, para o intestino grosso, né? São uma alça onde nós temos o ascendente, transverso, descendente, onde daí vai já para o reto. E no intestino grosso, então, onde é absorvido o líquido, toda a parte líquida que o nosso organismo precisa, ele é absorvido ali. Então, é importante tomar líquido durante o dia, né? A indicação aí de 1 litro a 2 por dia realmente uma indicação correta, para que você possa também ajudar nesse processo todo digestório aí, ok? Já comentado. E no final do processo, então, a água é retirada ali no intestino grosso e o reto ali vai ser formado as fezes, onde vai ser excretada, então, já com um material já não mais útil para o nosso organismo. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar e falarmos agora mais a respeito do estômago hipoácido ou hiperácido. Lembra-se que eu falei no começo do vídeo a respeito do ácido clorídrico que é produzido no estômago para a diluição dos alimentos que ali vão, né? Então, o nosso estômago, um estômago normal, né, deve produzir esse ácido clorídrico numa quantidade suficiente para que o alimento que ali caia, que seja ingerido, seja naturalmente diluído com essa quantidade aí de ácido. Porém, alguns dos nossos organismos, ou algumas pessoas com os seus organismos, que são deficientes na produção desse ácido, né? Existe ali alguma dificuldade, alguma deficiência a ser investigada. Algumas pessoas, né, como eu disse anteriormente, a própria iridologia já justifica, já na imagem iridológica, a gente já consegue observar pela característica iridológica daquele indivíduo, já é possível avaliar se ele tem ali naturalmente a sua dificuldade de produzir esse ácido clorídrico, ou se ele é naturalmente hiperprodutor desse ácido clorídrico, né? Pela minha experiência, pela experiência geral assim do ser humano, a maioria é hipoácido, então tem uma deficiência na produção desse ácido clorídrico, e uma minoria, sim, produtora de ácido clorídrico, o que facilitaria, digamos, um pouco mais a digestão. Já para os que produzem pouco ácido clorídrico, os estômagos mais, não seria bem a palavra preguiçoso, mas, né, o deficiente na produção desse ácido clorídrico, são a maioria, além de ser a maioria, e é justamente esses indivíduos que têm essa dificuldade digestória do modo geral, trazendo inclusive outros problemas de saúde. Ok? Então, uma vez que o alimento caia no estômago, né, e essa produção desse ácido clorídrico seja insuficiente,
automaticamente vai ter uma deficiência na digestão, lógico, né? O problema é que esse bolo fecal, uma vez com pouco ácido clorídrico, vai ter mais dificuldade, não estará pronto, né, para que possa prosseguir o processo, seguir no processo digestório lá no intestino delgado. Muitas vezes ficando ali mais tempo no estômago, né, causando o quê? Flatulência, ou seja, produção de gases, né, edema de abdômen, de distensão do abdômen em função dos gases, dor, né, muitas vezes também o mal-estar, náusea, dor de cabeça, muitas vezes o refluxo, né, porque esse ácido fica ali e não segue o seu fluxo normal, acaba, né, subindo ali pelo esôfago, causando aquelas azias horríveis, né, essa hiperacidez aí, sendo bastante desconfortável. E além do que, né, além de dessa parte mais básica aí explicada, existe um problema que esse alimento não bem processado, não bem digerido, né, uma vez encaminhado mesmo assim, né, para o intestino delgado, que siga ali a sua digestão natural, vai acabar não estando pronto para ser absorvido, né, ou para apresentar ali, para liberar os nutrientes necessários durante o processo lá no intestino delgado, fazendo com que, mais uma vez, esse processo seja ali mantido, lento, calmo, e realmente acaba aqui tendo aí uma reabsorção, essa reabsorção que não vai conseguir identificar nem barrar, né, todas as toxinas que possam ali, porventura, se formarem, havendo essa reabsorção de uma parte desse alimento novamente, e, consequentemente, as toxinas que vão ser absorvidas junto, né, com essa reabsorção alimentar, acaba que essas toxinas vão ficar aí novamente circulando pelo nosso organismo, causando problemas aí de inúmeras ordens, né, desde intoxicação, alergia, problemas de pele, sobrecarregando o fígado, sobrecarregando todo o sistema digestório, sobrecarregando o nosso sistema linfático, que nem sempre pode estar aí na sua plena função, né, causando problemas, mantendo toxinas, radicais livres e outras substâncias aí não necessárias no organismo e prejudiciais, inclusive, aí causando doenças, inclusive, né, a possibilidade até de cânceres, úlceras e problemas aí, todos os órgãos, que todos os órgãos aí possam ser afetados, inclusive, né? Então, o que é que acontece? Deve ser numa situação identificada de uma pessoa tendo o seu estômago, só lembrando, né, voltando aqui, só lembrando que o estômago hiperácido, aquele que produz o ácido clorídrico em excesso, né, vai causar exatamente o oposto do que acontece com o estômago hipoácido. Se aquele estômago hipoácido que produz pouco ácido clorídrico, que tem aquela dificuldade de digestão, demorada, lenta e tal, o hiperácido já vai ser uma coisa mais rápida, mais fluida, com muito mais ácido, o que também pode dificultar, pode causar aí uma dificuldade na absorção, porque acaba sendo um processo muito mais rápido, não dando tempo suficiente para o organismo fazer todo o seu processo normal e correto, ok? Causando, inclusive, diarreias, intestino mais solto, muitas vezes, com mais ocorrência aí, né, de defecação, enfim. É normal que aconteça exatamente o oposto um do outro. Então, uma vez que a gente entenda que o hipoácido é mais lento, demorado, e reabsorve, e fermenta, e etc., o hiperácido a gente vai ter esse processo ao contrário. Esclarecido isso, voltamos aí para as correções aí dos estômagos, tanto hipoácido quanto hiperácido. Então, o que é que se deve fazer, por exemplo, a um indivíduo que tem um estômago hipoácido, né, que tem essa dificuldade? Muito comum isso nos indivíduos de íris misto biliar, ou às vezes até o indivíduo tipo flor também. São indivíduos que têm a questão da ansiedade, que têm a questão
psicossomática aí mais exacerbada, né? E o próprio misto biliar, que é a Maíris, que tem uma certa dificuldade realmente de lidar com alguns alimentos, principalmente proteínas derivadas do leite, etc., que tem essa dificuldade digestória mesmo pela sua natureza, né? Mas, enfim, né, todos os indivíduos podem apresentar um estômago hipoácido, isso não é característico única exclusivamente dessas íris citadas aí agora há pouco. Então, o que acontece é que um indivíduo com estômago hipoácido sempre vai ter muito maior dificuldade de digestão de gordura, digestão de carnes vermelhas, principalmente, né? Toda a parte de proteína animal, eu diria, né? Derivados de leite, excesso de alimentação, alimentação muito dura, alimentação crua. Muitas vezes, esses alimentos vão ter maior dificuldade de serem digeridos pelos estômagos hipoácidos. Então, a gente sugere que essas pessoas que têm aí essa pouca produção de alimento de ácido clorídrico devem fazer uso de alimentos mais fáceis de serem digeridos, né? Mudar a sua dieta de forma a facilitar e procurar, né, um especialista para que seja tratado isso. Talvez um gastroenterologista, o iridologista, o naturologista, que também pode dar orientação, né? No nosso caso, prescrever aí uma dieta, educar a alimentação, né? Fazer assim uma reorganização alimentar. Pode ser tratado e facilitado isso tudo com fitoterápico, né? A gente tem aí a a espinheira santa, né, Maitênus ilicifolia, que ajuda bastante nesse processo, entre outros, né, o cassuz, etc., que a gente pode aí falar a respeito dos fitoterápicos em uma outra oportunidade, né, principalmente os fitoterápicos aí relacionados à digestão e à questão da ansiedade. Esse ponto aí da questão da ansiedade também é muito importante comentar, porque normalmente as pessoas ansiosas, né, ou que têm assim, um alto grau de ansiedade, ou que tenha a questão emocional muito abalada, muito afetada, tende a dificultar aí o processo digestório nessa questão da produção ou não do ácido clorídrico, né, nos seus estados agudos, nos seus estados talvez crônicos, né? Podem aí alterar a produção do ácido clorídrico. Então, sempre é natural que a gente trate as duas coisas juntas aí com um ansiolítico, ao mesmo tempo um digestivo, né, para que a pessoa tenha aí uma tentativa assim, de equilíbrio, tanto emocional quanto a questão biológica aí da produção desse ácido. Então, tudo isso é feito numa avaliação iridológica mais detalhada, mais profunda, né, com a anamnese do paciente, o histórico desse paciente também. Tudo isso vai contar aí para avaliação e para que a gente direcione o tratamento para o caso desses estômagos aí, tanto o hipoácido quanto o hiperácido. Normalmente o hipoácido, como eu disse, que é a maioria, então a gente tem aí esses tratamentos com os fitoterápicos, com as ervas medicinais, né, que são prescritas e são manipuladas aí em farmácias específicas e que ajudam muito, né? Também a gente muda aí a alimentação, facilitando a alimentação das pessoas. Deve-se considerar aí toda a condição de saúde do dia a dia da vida da pessoa, né? Sempre uma orientação de que faça exercício, pratique exercício, caminhe ao ar livre, faça caminhadas, que isso também, a caminhada estimula aí o sistema digestório, né? A facilitação aí da digestão de modo geral, né? Os exercícios físicos já citados, dormir bem, isso é muito importante. Em breve a gente terá aí um vídeo a respeito do sono, da higiene do sono. Então é muito importante que você seja regrado nessa questão de horário para dormir, horário para acordar, fazer a alimentação correta nos seus horários devidos, né? Fracionar mais a sua alimentação durante o dia. Tem pessoas que, em função da sua ansiedade ou mesmo o hábito alimentar desregrado, acaba comendo demais num determinado momento, comendo menos em outro momento, e a alimentação fica toda distorcida e toda errada. Consequentemente, vai dar aí vão acontecer alterações nessa produção aí.
de ácido clorídrico, né? Além do que, pessoas que são tabagistas, né? Pessoas que também fazem uso do álcool, a bebida alcoólica também tende a irritar muito a mucosa do estômago, portanto, também não é recomendado o seu excesso para quem tem esses problemas que apresentam aí essa dificuldade digestória ou dificuldade da produção do ácido clorídrico, né? Então, veja que, uma vez identificado o seu problema como um estômago hipoácido, veja que eu estou dando ênfase à questão do estômago hipoácido justamente pelo fato de que é a maioria, né? É a maioria dos pacientes que recebemos no nosso consultório, a maioria dos pacientes que tratamos são de estômagos hipoácidos. E por trás dessa situação, uma boa porcentagem tem a questão psicológica, psicossomática, as questões emocionais envolvidas também, ansiedade, o próprio transtorno mesmo da alimentação, né, com bulimia, com anorexia, enfim, várias outras situações aí que a gente identifica no dia a dia, na avaliação imunológica desses pacientes. Então, a gente tende aí a estar reforçando um pouquinho mais essa questão do estômago hipoácido, por ser a maioria dos pacientes, né, que se apresentam na clínica tem apresenta esse problema. Já os hiperácidos são um pouquinho uma minoria, o qual a gente também se preocupa, também pode ser tratado da mesma forma com que a gente trata os hipoácidos, a gente também de forma contrária, trata os hiperácidos, né? Também com a dieta, também com uma alimentação especial, mudando aí os hábitos alimentares, né? Em ambos os casos, as pessoas devem procurar fazer prática ao ar livre, prática de exercícios, né? Sair do sedentarismo, ter uma boa prática, uma boa higiene de sono, né? O próprio convívio social, também considerado importante aí na terapêutica, no tratamento para esses tipos de pessoas que apresentam esses problemas aí digestórios, né? E o hipoácido, a mesma forma, o hiperácido, desculpa, gente, da mesma forma, trata com fitoterápicos que reduzem a produção do ácido clorídrico, né? E também procura-se tratar aí as questões emocionais, porque normalmente o hiperácido são pessoas extremamente ativas, extremamente, como é que pode-se dizer, são pessoas extremamente agitadas, na maioria, pessoas que são workaholic, que trabalham muito, dormem pouco, né? Na sua maioria também, devido à ansiedade, comem demais ou comem menos, né? Sono desregrado, tabagismo está presente na maioria dessas pessoas também, o alcoolismo, né? Mesmo que socialmente o álcool acaba aí também prejudicando e agravando esses sintomas aí, né? Então, tanto o hiperácido quanto o hipoácido a gente trata de forma inversa um ao outro, porém ambos têm tratamento, né? Então, essas são as dicas básicas aí para que você possa entender um pouco. Eu espero que esteja respondido as perguntas dos nossos amigos a respeito dos estômagos hiperácidos e hipoácidos, né? Explicando aí as dificuldades digestivas. As pessoas normalmente que têm muita queixa de azia, né? A famosa hiperacidez, né? Eructação também, soluço, gases, né? Uma vez que esse estômago também não produz, não trabalha aí de forma natural e normal, né? Acaba produzindo muitos gases, né? As pessoas também se alimentam de forma errônea, né? Não respiram direito, engolem muito ar, o que também vai causar aí as dificuldades digestórias e também vai causar problemas no sentido aí de formação de gases e estufação, né? essa distensão abdominal, enfim, desconforto geral, né? Nas náuseas, as questões aí de mal-estar, dor de cabeça, muitas vezes enxaquecas também. Então, que fique assim explicado, né? Que fique de forma clara, entendido de que realmente o estômago, nosso aparelho digestório, é muito importante para o nosso dia a dia e deve ser considerado e cuidado com muito carinho, ok?
Então, esse é o nosso vídeo de hoje aí. Espero poder ter esclarecido um pouco aí de forma básica a situação do estômago hipoácido e hiperácido. E a gente volta aí em breve com um novo vídeo.